Eu concordo que, por exemplo, nós temos no platonismo uma perspectiva absolutamente equivocada da alma, da condição da alma, da imortalidade, mesmo porque Platão ele tinha nuances reencarnacionistas na sua compreensão e tudo. Não é, todavia, porque Platão e outros entenderam a perspectiva da alma equivocada, que os autores bíblicos, quando empregam vez por outra a palavra psique, alma, por exemplo, eles venham ter também uma interpretação equivocada. Show de bola, Vailate! Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós terminamos a nossa série de análise das contribuições de Carlos Augusto Vailate em relação à discussão sobre a natureza do inferno em 2 Pedro capítulo 2, verso 4, que representa aí um pouco do que ele falou lá no debate, no Vejam Só, na sua última participação junto com o pastor adventista Sérgio Monteiro, beleza? Então hoje eu decidi que esse é o último vídeo desta série. Algumas poucas coisas que o Vailate disse ficarão sem ser comentadas, até porque em tese ali, o programa Vejam Só deixou claro que haverá uma continuação desse debate entre os dois mesmos debatedores. Então vamos deixar com que eles também façam essa segunda rodada, esclarecer melhor as posições de cada um, e aí quem sabe a gente pode até analisar de novo o segundo debate, não tem problema. Então não vou me aprofundar mais em relação àquelas coisas que o Vailate colocou, mas que ainda terão desdobramentos para o segundo debate, tá? Então vou terminar aqui fazendo a análise desse trechinho aí da fala final do Vailate, que inclusive é um trecho extraordinário e muito interessante, muito esclarecedor, muito revelador, e que é muito importante cada um entender e também buscar compreender a posição adventista em relação a esse tipo de coisa que o Vailate diz, tá? Então vamos lá. O Vailate diz assim, que existe uma perspectiva absolutamente equivocada sobre a natureza da alma, a condição da alma, a imortalidade da alma, que tem que ver lá com toda a ideia do platonismo, né? Muito influente dentro da filosofia grega, que remonta ao filósofo Platão, foi professor de Aristóteles, então a gente está falando aí da nata do pensamento grego, né? O Platão ele fazia a diferença entre o mundo material e o mundo das ideias, e em tese a alma pertencia ao mundo das ideias e o corpo ao mundo da matéria, e quando o homem morria ele saía como alma do corpo material para voltar ao mundo das ideias, e essa dualidade, o mundo espiritual versus o mundo material, essa ideia de que a alma é boa e o corpo é mau, e etc. E aí existem milhares de questões que foram muito influentes na história do pensamento, na história da filosofia, e inclusive conduziu, né, alguns a, de alguma forma, pressupor algum tipo de processo, mecanismo ou dinâmica de encarnação, morte, reencarnação, morte, reencarnação, morte, no sentido de uma evolução, no sentido de um desenvolvimento, no sentido de um amadurecimento dessa alma, né? Que habitaria um corpo, depois morreria, voltaria ao mundo das ideias, encarnaria de novo habitando outro corpo, outra identidade, tendo outras experiências, e etc. Isso aí faz um diálogo muito interessante com as visões ainda mais orientais lá, do taoísmo, do budismo, pelo menos nas origens daquelas coisas lá, muitos séculos atrás, que mantém algumas perspectivas que em certo sentido são semelhantes a essas, né, dos gregos, em outros sentidos são um pouco diferentes. A visão hinduísta, por exemplo, é extremamente interessante, extremamente complexa e que divide aí a humanidade lá em castas, conceitos de karma, dharma, uma questão assim extraordinária de pensamento relativamente a esse tipo de coisa, tá? E aí o Vailate pega um pouco dessa questão e ele diz o seguinte, não é porque existem essas noções equivocadas da alma, da imortalidade, da reencarnação, sei lá mais do que, e não é porque
Platão, por exemplo, e os gregos usavam o termo psirrê para falar dessa noção equivocada de alma, reencarnação e tudo mais, que os autores da Bíblia, quando usam, por exemplo, um termo como psirrê, alma, né, eles estariam também usando um conceito equivocado de alma imortal, reencarnada, ou que reencarna e etc. Né? Os cristãos, os autores da Bíblia, eles podem ter usado o mesmo termo, mas com um sentido correto, em contraposição aos gregos, por exemplo, que usavam aquele mesmo termo, mas com um sentido errado. Ponto. E basicamente é isso, tá bom? E aí, como é que a gente avalia uma frase, uma ideia como essa da parte do Vailate? Então vamos começar do começo, tá? A perspectiva adventista a respeito desse tema, Vailate, inclusive vai na direção de concordar contigo em amplíssima medida, se não em absoluto. Ainda que a gente precisaria conversar um pouquinho mais diretamente com o Vailate, para perguntar para ele como é que ele entende algumas coisas à luz do que ele mesmo aqui está dizendo. Então vamos começar do começo, veja bem. Os adventistas, eles em nenhum momento defendem que os autores da Bíblia vieram a ser contaminados com concepções erradas de alma e incluíram essas concepções erradas no texto bíblico. Tá? Em nenhum momento os adventistas defendem algo nessa direção, como se Paulo, se Pedro, se Tiago, se João, ou mesmo os escritores do Antigo Testamento, ou talvez aí os tradutores da Septuaginta, ou coisa nessa direção, tivessem de fato colocado naquilo que a gente chama de Bíblia, a palavra de Deus, conceitos equivocados, errados, heréticos, diabólicos, mentirosos, falsos e tudo mais, beleza? Em nenhum momento a gente entende ou afirma nada parecido com isso. Entretanto, entre o que o escritor escreveu e o que os leitores entenderam, pode existir um mar de diferença. Tá bom? Isso, inclusive, é muito comum no tempo em que a gente vive, em tempo de polarização política, as redes sociais. E aí pega lá o discurso do Lula, o discurso do Bolsonaro, e quem fala mal de um desses dois discursos é colocado como mal interpretando o discurso. Então, por exemplo, se você é um bolsonarista reclamando dos discursos do Lula, os lulistas vão dizer que você não está entendendo, você não está compreendendo, você não está levando em conta um contexto, um conceito, uma ideia que prova que o Lula está correto. E o contrário também é verdade. O pessoal bolsonarista, quando vê os lulistas reclamando dos discursos do Bolsonaro, não, veja bem, o Bolsonaro quer dizer isso e aquilo e não sei mais o quê, e vira essa ampla discussão a respeito aí dos ídolos políticos humanos e as suas ideias, e se estão corretas, e se estão erradas, e quem defende, e quem critica, e como que é, e como que não é. E a gente vê, por exemplo, quando a gente expõe o nosso pensamento na internet e tudo mais, muitas vezes nós somos corretamente compreendidos, mas muitas vezes nós não somos corretamente compreendidos. Não só em relação às nossas intenções do coração, que aí também ninguém teria acesso para poder concordar, mas assim, em relação a coisas que a gente escreve mesmo. Né? A gente escreve uma coisa e a pessoa lê outra, né? Isso é muito interessante a gente perceber esse tipo de questão. Então, se isso acontece com a gente no século XXI, por que não aconteceria com os escritores bíblicos, ou com a gente no século XXI lendo os textos da época bíblica, né, que foi um pouquinho do que a gente falou no vídeo anterior. Então isso sim acontece, e aí é que a gente precisa tomar cuidado, porque a filosofia grega, segundo a nossa percepção, ela não contaminou os escritores bíblicos ou os escritos bíblicos. Inclusive porque o Novo Testamento já continua dizendo que a alma morre, então não tem conceito de alma imortal, psirrê imortal no Novo Testamento, tá? Nem em Mateus 10, 28, muito menos em 2 Pedro, muito menos em qualquer outro lugar, tá bom? E aí a gente pode discutir, naturalmente, o livro do Apocalipse, as frases de Jesus, 2 Pedro, ou qualquer outra dessas ideias,
mas a gente inclusive vai manter exatamente isso, que não é porque existe na história do termo, da filologia, do termo psirrê, a ideia de alma imaterial, imortal, que sai do corpo na hora da morte, não é por isso que esse conceito é correto, nem mesmo que é bíblico, uma vez que a Bíblia usa o termo psirrê de forma diferente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas o que importa aqui dizer é que, conquanto os escritores bíblicos não foram contaminados com essas ideias, os leitores foram. E aí eles buscam muitas vezes usar as palavras bíblicas relativamente a essa discussão para impor sobre o significado dos termos e das ideias e tudo mais, toda essa noção de imortalidade da alma que é desastrosa nas suas implicações últimas, tá bom? Então, é bem importante fazer essa diferença. Não cremos que os autores bíblicos foram contaminados com nenhum erro, mas os leitores da Bíblia sim foram contaminados com muitos erros, e muitos leitores pressupõem alma imortal na Bíblia, sendo que a Bíblia não prega esse conceito. Beleza? Fechou? Segundo ponto, que inclusive tem tudo a ver com esse primeiro ponto que a gente está falando aí. A Bíblia contém palavras gregas, mas que têm um sentido diferente do que os gregos entendiam aquele mesmo termo, né? Inclusive porque os autores da Bíblia, todos eles, talvez com a exceção de Lucas, e ainda há uma discussão a esse respeito, eram todos hebreus, né? Eram todos de linhagem hebraica, né? Ou pelo menos 99,9% dos escritores bíblicos. Então, o que acontece? O grego koiné, de uma forma especial, nos tempos do Novo Testamento, era a língua franca, e os escritores judeus, cristãos, ali os discípulos de Jesus, aquela comunidade cristã primitiva, escreveu em grego, mas a sua mentalidade, a sua forma de raciocinar, inclusive o seu apelo às próprias escrituras hebraicas e tudo mais, deixa claro que eles tinham uma mentalidade hebraica e não grega. Então, inclusive, em muitos momentos, em termos que eles usam ali no grego, eles têm um conceito hebraico relativamente àqueles termos que os gregos tinham ideias diferentes. E, inclusive, essa ideia de que o Antigo Testamento é meio obscuro e as coisas ficam mais claras no Novo Testamento, inclusive ajuda a propagar um mito de que, de alguma forma, o pensamento hebraico era um pensamento mais arcaico, superado no pensamento neotestamentário, na direção aí de um pensamento mais universal, mais filosófico, mais grego, né? Isso, inclusive, vai atingir o ápice no desenvolvimento do catolicismo romano, que vai pegar um monte dessas coisas e transformar o Novo Testamento num livro relativamente antagônico com o Antigo Testamento, e agora vai impor essas visões filosóficas, não só em relação à mortalidade e imortalidade da alma, mas a inúmeros outros aspectos que mais cedo ou mais tarde vai justificar toda a crença católica em purgatório, em adoração ou veneração ou culto a imagens, a intercessão dos santos que estão mortos, estão lá não sei aonde, você agora pode invocá-los como de alguma forma intercessores, e não sei mais o que, e adoração a Maria, e veneração a Maria, e não sei o que. E muitas dessas filosofias, elas só conseguem se imiscuir no cristianismo com base numa pesada espiritualização, numa pesada, vamos pensar assim, a forma de fazer o texto bíblico começar a se adequar a essas ideias gregas e tudo mais, e aí tem amplas implicações para a história da igreja, que inclusive vai desembocar lá na Reforma, e a gente vai tentar retomar os conceitos bíblicos um pouco mais puros, um pouco mais do texto original e tudo mais, e a gente vai encontrando essa tradição já bem solidificada de que é óbvio que a alma é imortal, é óbvio que a alma é uma entidade material que sai do corpo na hora da alma. Tudo isso se torna óbvio na cultura popular, inclusive na cultura religiosa católica e protestante, e você vai na Bíblia e você começa a perceber que não é bem assim, né? Conquanto a Bíblia traga dificuldades e complexidades em termos de interpretação da sua linguagem, das cenas, das imagens, que podem ser lidas de múltiplas maneiras, né? Então é bem importante entender tudo isso, uma vez que, por exemplo, então, lá entre os gregos, a psirrê é essa alma imortal e material que sai do corpo, e para os hebreus, a psirrê é a vida, é a mente, é o sangue, é a pessoa, é o corpo que inclusive morre, né? Muito claro no Novo Testamento também a ideia
de que as pessoas, enquanto almas, estão em perigo de morte, estão ameaçadas de morte, se não se converterem vão morrer, né? Porque são pecadoras, não tem nenhuma parte do ser humano intocada pelo pecado para poder ser imortal, para poder não morrer, para poder não estar em perigo de morte, né? Então isso é bastante importante. E aí a gente percebe uma implicação muito importante disso para a própria postura do Vailate de dizer o seguinte, não, lá no léxico, o verbo tartarosses, não sei mais o que, é o lançar no inferno. E aí você começa a perceber algumas coisas importantes. Primeiro, esse conceito de lançar no inferno, como tipo assim, um local de uma punição de espíritos e de almas desencarnadas e tal, esse é o próprio conceito grego da ideia de Tártaros, tá? O conceito hebraico provavelmente pode ser diferente desse. Pode ser, por exemplo, o local ou a condição onde quem ali está experimenta uma condição miserável de pecado, né? O Tártaros. Então, pensa assim, nesse ponto o Tártaros não seria um lago de fogo como uma localidade geográfica num lugar específico, mas sim uma condição de trevas espirituais dada à manifestação do próprio pecado. Né? E aí você, por exemplo, dentro dessa ideia, se você for tratar o Tártaro ali em 2 Pedro 2,4, como uma condição miserável de pecado, na qual os anjos foram lançados após a sua queda, faz total sentido, sem nenhum recurso aquilo ser o inferno da punição de última instância, lá seja da aniquilação ou do sofrimento eterno. Inclusive, por isso a gente disse que o conceito do Vailate de inferno já está em contradição com 2 Pedro de forma clara, cristalina, absoluta, e de nenhuma forma ninguém pode negar isso, tá bom? Beleza? Inclusive porque uma outra coisa importante é que ali a ideia do lançar no inferno, do verbo tártaros ali, etc., é um rapax legomena no Novo Testamento. Então você nem tem texto paralelo para tentar entender melhor o que aquilo pode querer significar. Isso tem que colocar um certo freio, né? Na hora de você aplicar então o termo grego, porque ele está no texto bíblico, com o conceito grego. Seria como você impor o conceito grego de alma toda vez que psirrê acontece no Novo Testamento. Você teria uma confusão, você teria um problema. Inclusive você chegaria lá em Tiago 5,20, salvará da morte uma alma, você vai salvar a alma imortal da morte. Seria um texto estúpido, idiota, equivocado, errado, ameaçando a alma de morte, sendo que a alma não pode morrer. Né? Se você fosse impor o significado grego do termo psirrê ao termo psirrê no texto bíblico, por exemplo, em Tiago 5,20. E a gente poderia dar vários outros exemplos, né? Por exemplo, o termo logos, né? O logos, enfim. É um termo que tinha toda uma carga semântica, conceitual bem pesada entre os gregos, o princípio racional, um monte de questões lá, e que agora é, no Novo Testamento, personificado em Cristo, né? E não é o mesmo conceito, né? O logos bíblico é Jesus Cristo, o logos grego é uma outra ideia, mas, inclusive, o pensamento hebraico ele é mais concreto, o pensamento grego ele é mais subjetivo, enfim. E aí são questões muito interessantes, que inclusive remonta toda a ampla discussão sobre mentalidade grega, mentalidade hebraica, e eu acho que o Vailate deve ter um pouco de noção dessa discussão. Então tem que ir com bastante calma. Então, por exemplo, a gente concorda com o Vailate. Não é porque o termo grego é usado no Novo Testamento, é que o conceito grego está no Novo Testamento. Isso não só em relação a psirrê, como também em relação a tártaros, e que inclusive já coloca um certo freio nas próprias conclusões do Vailate, de que porque os léxicos dizem que Tártaros é o inferno lá da cultura popular entre os gregos e não sei o que, é isso do que está se falando no Novo Testamento, tá? Então o Vailate, inclusive, ele acaba demonstrando, ele tropeça nos próprios conceitos dele mesmo, né? Aí o terceiro ponto que eu gostaria de falar. O Vailate diz que o platonismo tem uma perspectiva absolutamente equivocada, porque Platão cria lá numa condição, numa imortalidade da alma, que trazia nuances reencarnacionistas. E aí eu faço uma pergunta provocativa, tá? Pessoal, acreditar em reencarnação, tá? Dentro de um esquema platônico, ou mesmo kardecista, ou mesmo hinduísta, ou budista, ou dessas perspectivas não bíblicas aí dessas religiões. Acreditar nisso é melhor ou pior do que acreditar na alma imortal que vai sofrer eternamente, sem fim, no inferno? O que é pior? Eu confesso para vocês que
Compreendo que a visão evangélica a respeito do inferno, da alma imortal torturada eternamente, na minha percepção, emocionalmente, psicologicamente, logicamente, filosoficamente muito pior do que a ideia da reencarnação, porque na reencarnação, pelo menos, você faz o mal aqui, daí você sai do seu corpo, aí você é atormentado um pouco em alguma região aí, tipo um purgatório, sei lá, um Campos Elíseos, sei lá, umas coisas assim do mundo espiritual, mas aí depois você volta para tentar, né, se arrepender, tipo pagar os seus karmas e daqui a pouco não fica eternamente sofrendo, né? Esse sistema todo de reencarnação, ele é logicamente muito superior a essa visão fantasiosa evangélica e católica também, que inclusive, né, creio que no mundo evangélico tirou essa ideia toda do catolicismo, né? Que por sua vez deturpou o Novo Testamento com um monte de filosofia para pregar aquilo que era útil para si mesmo como corpo religioso e político e etc., que nós adventistas compreendemos ser a própria encarnação do anticristo, da Babilônia do Apocalipse e de tudo mais, mas aí também milhões de discussões e etc. E eu creio que a visão reencarnacionista ela é muito mais benevolente, ela é muito mais, vamos pensar assim, reconfortante, etc. Ainda que eu creia que reencarnação é heresia e a Bíblia não ensina nem alma imortal e nem reencarnação. Ponto. Por isso eu sou aniquilacionista, né? Maravilha, pessoal? Eu não creio em nenhum tipo de imortalidade da alma e em nenhum tipo de reencarnação. Mas, enfim, são perspectivas diferentes de religiões diferentes e tradições diferentes. Enfim, a gente já falou um pouco sobre essa pluralidade que é bem natural à luz de temas tão universais em termos de reflexão e pensamento como a morte, né? Todo mundo morre, pelo menos antes que Cristo volte para encontrar meia dúzia de pessoas vivas que não vão morrer, que estarão salvas, mas em tese, fora esse grupo bem especial lá no fim do mundo, todo mundo morre, então todo mundo tem que pensar a esse respeito, todo mundo desenvolve teorias a esse respeito e naturalmente nem todo mundo vai concordar, vai ter aquele que vai crer que morreu, acabou, vai ter aquele que não, morreu, não acabou, tem uma outra existência, essa outra existência é um outro corpo, ou é uma alma, ou é não sei o que, ou é um monte de coisas, e é natural que as pessoas tenham o direito de pensar a respeito de algo tão grave, né, para a própria existência como a morte, né? Creio que seja, inclusive, talvez o maior mistério da vida, diria Raul Seixas, né? Morte, 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 que talvez seja o segredo dessa vida, né? Enfim, não precisamos ter muita pressa, se Jesus não voltar na nossa geração, em breve todos nós saberemos como que é e o que acontece. E aí eu quero terminar esta série falando um pouco sobre admitir erros, tá? Admitir erros não é uma tarefa simples do ponto de vista psicológico, tá? Não é uma tarefa simples para o Vailate, não é uma tarefa simples para o Ezequiel, não é uma tarefa simples para você que está assistindo esse vídeo. E essa tarefa ela se torna ainda mais difícil quando você coloca o elemento religioso na discussão, porque a nossa religião tem que ver com os nossos conceitos do que é verdade e do que é que conduz à salvação, tá? Isso torna as questões muito complicadas. A gente entende que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. E Deus nos guia pelo Espírito Santo em toda a verdade. Então, se mais cedo ou mais tarde a gente começar a admitir que a gente pode estar errado ou a gente está errado, o que está faltando para nós? Está faltando o Espírito Santo. Está faltando a palavra de Deus, está faltando Cristo, está faltando a verdade. E como é difícil a gente se encontrar nesta situação, né? Então eu, a minha igreja, eu, a minha tradição, estamos errados, estamos em erro. E se a gente está errado e em erro, a gente pode pensar que a gente está indo para a salvação e a gente está indo para a perdição. E ninguém gosta de olhar para essa possibilidade. Né? Por isso, inclusive, existe uma luta muito forte da parte de cada pessoa e de cada tradição de justificar as suas ideias e a si mesma e a sua tradição contra qualquer perigo externo que possa dizer que a gente está errado. Então o kardecista vem dizer para ele, não, a verdade é a reencarnação. Ele diz, não, isso é heresia, isso é mentira. E aí, mas você também crê em imortalidade da alma? Não, mas eu creio numa outra imortalidade da alma, não é igual à sua, não. E aí são zilhões de questões que contextualizam zilhões de discordâncias e que
contextualizam a nossa dificuldade de admitir erros, né? Muitas vezes no contexto religioso existe dificuldade de lidar com o que é ambíguo. Imagina que, por exemplo, você pega um texto como Filipenses capítulo 2, e tem ali toda aquela imagem de que Cristo esvaziou-se de si mesmo, e se tornou obediente, era Deus, e se fez homem, morreu na cruz, e depois recebeu o nome acima de todo nome. Imagine que na história da teologia, aquele texto ele tem tipo assim 10 grandes possíveis interpretações. Você tem que lidar com ambiguidade, tem 10 opções de interpretação, ou mais. Vamos pensar que 2 Pedro capítulo 2 tem 10 opções de interpretação sobre o que é o anjo no inferno, ou o que é a punição dos ímpios lá no capítulo 2, verso 9. Então tem 10 opções de interpretação. A gente muitas vezes não consegue lidar com essas ambiguidades. E se uma interpretação estiver correta, a outra está errada, e todas podem estar certas e todas podem estar erradas no nível da teoria, né? Essas coisas são muito complicadas para as pessoas que querem ter uma certeza, uma segurança do que é a verdade. E às vezes se apegam a algumas interpretações simplesmente para acalmar o seu coração e dizer que tem a verdade, mas não para pensar que às vezes aquela ideia que a pessoa está tendo não é a melhor, não é a correta. É tudo muito complicado. Veja, por exemplo, como que a gente vai ajudar os religiosos a entender as discussões entre o que é verdade relativa, o que é verdade absoluta, o que são verdades relativas ou verdades absolutas. Isso é uma discussão infinita, inclusive eu falei um pouco no vídeo passado que eu não creio que o Vallat vai na direção do relativismo, mas também, claro, não posso falar em nome dele, eu creio que não, e eu acredito que ele também diria que não. Mas ainda assim, o que é uma verdade absoluta e o que são verdades relativas? Né? O texto bíblico é tudo verdade absoluta ou é verdade relativa? Por exemplo, o herege perfeccionista pega lá João capítulo 8 e diz que Jesus falou, vai e não peques mais. E agora é verdade absoluta que nós podemos ser perfeitos a ponto de não ter mais pecado? Esse é o sentido do texto? É absolutamente verdade que essa interpretação é correta? Pode ser que Jesus estivesse falando ali, não peques mais, é não adultere mais. Opa, não adultere mais é uma coisa mais relativa, mais localizada do que não peque nenhum pecado, não tenha nenhum defeito nunca mais, né? Então o que é verdade absoluta, o que é verdade relativa quando você lê um texto bíblico, né? É complicada essa discussão. Então, tipo, você ajudar as pessoas, inclusive com menos conhecimento teológico do que um Carlos Augusto Vallat, a entender essas coisas. Ou mesmo um Carlos Augusto Vallat é complicado, né? E será que entende ou não entende? E mesmo que a gente concorde que existem implicações e discussões muito complexas nessa direção, isso não quer dizer então que a gente sabe a verdade no absoluto. As nossas verdades são todas relativas, então? Então todas as interpretações de todas as igrejas são relativas? Todas podem ser questionadas? Todas talvez não estejam corretas? E quais as implicações disso para a identidade religiosa do católico, do evangélico, do adventista, do espírita, do ateu e sei lá do que? Nada é verdade? Tudo é verdade? Ou o que é verdade ninguém sabe? Tudo isso pode se tornar muito complicado quando você vai colocando isso nas discussões mais graves, mais íntimas, mais amplas, mais profundas e mais radicais, né? Outra coisa, o problema que mais ou menos mais cedo ou tarde vai ser evocado é quem tem autoridade para interpretar. É só quem sabe grego, é só quem sabe aramaico, é só quem sabe hebraico, ou é só quem sabe hebraico, aramaico e grego e é da tradição católica, ou é só quem sabe aramaico, hebraico e grego da tradição evangélica, ou é só quem sabe aramaico, não sei o que, da coisa judaica, ou é só quem é ateu, ou quem é que tem autoridade de interpretar e dizer o que é e o que não é. Os católicos, inclusive, se apoiam muito nesse tipo de ideia para justificar o seu magistério, que estaria acima de qualquer outro magistério, com implicações jurídicas, né? Como se Roma fosse uma instância jurídica inquestionável, tipo o STF da teologia, né? E aí quem está lá no poder é um Dias Toffoli da vida, é o Papa, né? Imagina, né? Imagina que a gente iria concordar que existe um STF superior, tipo um Dias Toffoli da vida, um Papa Francisco da vida, infalível para dizer o que é e o que não é verdade, né?
Deus na Terra, Cristo na Terra, né? Deus nos livre e guarde. A gente, evangélico, se afasta disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente cai nessa ideia de que o mundo evangélico é esfacelado em um monte de seitas, vamos chamá-las assim, um monte de ramificações, um monte de denominações. E todas pretendem a autoridade de interpretar corretamente e chamam as outras de heréticas, isso meio que sem exceção. Então, mais cedo ou mais tarde, você vê que a gente vai questionar coisas muito profundas, né? O que mais? Abandonar tradições e entendimentos já solidificados é muito difícil. Imagine que há 400, 500 anos os calvinistas entendem as escrituras de acordo com o que Calvino, Beza e os seus mestres ensinam. Você agora chegar lá e dizer para eles, peraí, vocês estão 500 anos aí errados, deixa eu fazer um tratado aqui para mostrar para vocês quando vocês estão errados, e agora vai converter todos os calvinistas, eles vão parar de crer no que eles creem. É complicado. E agora imagine uma outra coisa, imagine alguém na tradição calvinista começar a estudar o arminianismo e começar a dar razão aos arminianos. E aí anunciar, imagine que John Piper hoje viesse anunciar ao mundo que hoje ele se tornou um arminiano. John Piper seria perseguido, seria difamado, experimentaria algum tipo de ostracismo social entre os calvinistas que agora considerariam ele um incoerente, o cara que abandonou a verdade em nome do erro do arminiano que ele mesmo antes combatia e agora ele crê, tipo, o John Piper seria o nosso Paulo, né? Aquele que persegue o arminianismo, depois se converte, aí vai defender o arminianismo. E aí, como é que seria? Por isso, inclusive, é muito complicado você sair dizendo para as pessoas que elas estão erradas, que elas têm que mudar. Isso pode ter implicações familiares, sociais, religiosas, políticas, econômicas, gigantescas. Imagine que o John Piper se tornasse arminiano e nunca mais vendesse um livro. Começasse a passar fome, ou começasse a ser ridicularizado na internet. Vamos pensar assim, qual é o apelo que mudar de ideia teria para o John Piper se só teria consequências ruins? Qual é o benefício para ele mudar de ideia? Então não vou mudar de ideia nunca, vou defender essa idiotice calvinista para sempre, vou vender livro, vou ser famoso, vou ser reconhecido no mundo inteiro, vou ser paparicado como um grande defensor da verdade. E quando as coisas vão nessa direção, você acaba já não se importando mais com o outro lado da questão, você só defende o seu lado, e as religiões agem um pouco nessa direção. Imagina então a coragem que um John Stott tem que ter para chegar e dizer, não, eu não creio mais nessa visão aí tradicional de vocês do inferno, tá? Claro, ele já fez isso, já era famoso, já era conhecido, então teve menos implicações do que teria para uma pessoa no começo de carreira, por exemplo. Você é um calvinista há 5 anos, tem uma igrejinha, começa a pregar arminianismo, você não sobrevive, o seu nome não sobrevive, você não vai ser uma pessoa muito bem vista. Isso faz com que as pessoas tenham a tendência de justificar as suas religiões até o fim, né? Tipo os católicos. Não foram todos os católicos que se tornaram evangélicos por causa da reforma. Estão lá defendendo o catolicismo até hoje, né? E muitas vezes esse mesmo espírito age no protestantismo também. Estão defendendo as suas tradições até o fim. E qualquer coisa que diga o contrário é herege, é seita, é sei lá o quê. E, aliás, os adventistas também não são exceções em relação a isso, né? Tem adventista até hoje defendendo tradições idiotas, tipo não pode ir no cinema, sei lá o quê. Algumas coisas bem bestas assim, e querendo que os outros abram mão de tradições muito mais centenárias e enraizadas. É tipo assim, o adventista não quer abrir mão do entendimento estúpido de que ir no cinema é tipo um pecado, mas ele quer que o católico abra mão da guarda do domingo que acompanha a igreja dele há 1500 anos, né? Sendo que o adventismo acredita que é pecado ir no cinema há 100 e tantos anos. Então, tipo, é complicado. As religiões todas têm essa mesma tendência, esse mesmo tipo de problema. E aí o que acontece? Antes de cobrar o Vailate para que ele admita os erros dele, diante desse quadro gigantesco de problemática de discussão, eu vou dar o exemplo, tá bom? E eu vou admitir aqui um erro que eu cometi, inclusive, no meu último vídeo. No último vídeo, eu falei, inclusive de forma enfática, que não tinha nenhum texto em 2 Pedro que trazia o termo psirrê, alma. Olha aí como aquele que discorda de mim é um estúpido, que crê em imortalidade da alma aqui em 2 Pedro, nem de alma o texto não fala, né? Foi isso que eu falei no vídeo anterior. E eu estava redondamente enganado. E aqui fica um exemplo muito importante. Eu estava relendo o texto hoje, inclusive, para terminar a nossa reflexão aí, e aí me chamou a atenção o verso 8, né?
Ló era justo, e pelo que via e ouvia quando habitava entre os habitantes de Sodoma e Gomorra, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. Fui lá no texto grego, é óbvio, né? O termo alma que é o termo psirrê, sim, então eu falei uma coisa errada no vídeo anterior. Claro, para mim é confortável admitir esse erro, porque não sei se você percebe a ironia e o esclarecimento que esse texto traz para a nossa discussão. Ou seja, encontramos aqui uma alma atormentada em 2 Pedro capítulo 2. Infelizmente, porém, para os imortalistas, essa era a alma de um justo que estava atormentada pelo quê? Pelo que ele via e pelo que ele ouvia quando ele morava em Sodoma e Gomorra. Ou seja, em vida. Né? A única alma atormentada em 2 Pedro é a alma do justo em vida. Ou seja, né, o conceito de alma aqui é o conceito da vida emocional, mental, psicológica, na qual Ló ficava triste, chateado pelo que ele via e via durante aquelas pessoas. Ele atormentava o seu coração, a sua mente. Ficava triste, chateado com a situação como um todo. Ou seja, eu errei dizendo que não falava de alma, 2 Pedro capítulo 2, fala, mas fala da alma do justo atormentada enquanto ele está em vida, e não de ninguém separado de corpo, em alma sendo atormentada por aí, etc. Tá bom? E aí eu termino a minha série falando diretamente com Carlos Augusto Valatti e com qualquer pessoa que concorde com a teologia do Carlos Augusto Valatti e teve coragem e paciência de me acompanhar nessa série até esse momento. Bom, pessoal, é o seguinte, nós podemos concordar que os imortalistas têm direito a crer na imortalidade da alma? Sem sombra de dúvida, tem todo o direito, como os ateus têm direito de crer que Deus não existe, como testemunha de Jeová tem direito de acreditar que a Trindade é heresia, como mormons têm o direito de acreditar em batismo pelos mortos e nessa coisa. Inclusive, toda a teologia mormon é construída com base nessas ideias de imortalidade da alma, e aí as almas estão em algum lugar, aí você tem que se batizar por elas para elas receberem a oportunidade de serem salvas e viverem lá no paraíso, ou nos graus de glória lá das ideias dos mormons, tá? Inclusive o mormonismo é uma religião geralmente meio ignorada, assim, entre os evangélicos, entre os adventistas também, mas tem muita coisa interessante, muita heresia, muito engano, muito erro, mas também algumas qualidades. E a base, mais ou menos, de tudo isso aí é a crença em algum tipo de imortalidade da alma, pré-existência da alma, e sei lá mais o que, essas idiotices todas. Inclusive, nesse ponto, os evangélicos não tocam muito, porque né, é aquela coisa, né, o conceito de alma imortal. Né? Nos mormons, o conceito deles é bem interessante. Mas o ponto é o seguinte, as pessoas têm todo o direito de crer no que elas quiserem. Entretanto, o que ninguém deveria fazer é pretender que a visão adventista seja uma visão sem base bíblica, sem respostas para as objeções que se levantam em relação à nossa percepção. Toda a ideia aniquilacionista é extremamente bem embasada, ainda que mais cedo ou mais tarde exista uma discussão sobre o que é verdade relativa ou absoluta na linguagem bíblica. A linguagem bíblica, a linguagem do texto, não é idêntica à linguagem da doutrina e da teologia sistemática. Então a gente tem um pouco dessa dificuldade de se fazer entender e explicar e refutar aquilo que é, na mentalidade da maioria dos cristãos, meio que uma coisa óbvia, né? Que a alma sai do corpo, que a alma é ente imaterial, que a alma sofre eternamente no inferno. Essas coisas elas são meio que nem muito questionadas no meio dos evangélicos, dos católicos, de uma forma meio geral. E as implicações dessas ideias é que o pecado não trouxe a morte, ou se a alma não morre, a alma não tem pecado. Jesus, como alma imortal também, sequer morreu por ninguém, né? Ou pelo menos nesse ponto da alma, então já se tem todo um problema relativo à morte de Jesus na sua natureza humana como homem, sem entrar em discussão do que aconteceu com a natureza divina, que é uma outra discussão, fora da discussão do que acontece com a natureza humana dele. O que mais? Você tem o problema de que se a alma realmente é imortal, talvez essas perspectivas reencarnacionistas e não cristãs
tenham até, inclusive, muita razão e sejam até alternativas melhores do que essas ideias do tipo que a alma tem uma vida, morre e vai ser torturada eternamente, não sei onde, né? Que lindo, né? E que, inclusive, tem implicações péssimas para o caráter de Deus. Então, essas e muitas outras coisas, à luz de argumentos fartos no Antigo e no Novo Testamento, nos fazem ter convicção e certeza de fé de que as noções de imortalidade da alma são diabólicas, inclusive desde Gênesis 3, são heréticas, são equivocadas, ainda que a gente entende que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então nós não estamos querendo dizer com isso que todo mundo é do diabo porque não concorda com a gente. Mas o ponto é, mais cedo ou mais tarde terão que se deparar com a verdade, terão que se deparar com o texto, terão que se deparar com a mentalidade bíblica e nunca conseguirão de fato justificar imortalidade da alma e tortura eterna no inferno, onde a alma, que inclusive para ser imortal não pode ter pecado, vai ser torturada eternamente por pecado, né? Tipo, não faz nenhum sentido. A lógica fugiu aí, né, da existência mental dos nossos imortalistas na defesa das suas tradições humanas e antibíblicas, beleza? E fica aí o apelo para todos vocês admitirem os erros. A gente admitir o erro não é uma coisa ruim, a gente erra, e inclusive, lembra, né? Eu errei aqui na minha análise de 2 Pedro capítulo 2, dizendo que não tinha psirrê aqui, não tinha referência à alma aqui em 2 Pedro 2. E por que eu errei? Porque eu tirei os olhos do texto. Eu estava tão concentrado na suposta alma do ímpio que sai do corpo e a punida, que obviamente não tem nenhum lugar de 2 Pedro capítulo 2, que eu perdi a consciência da presença da alma do justo aqui em 2 Pedro capítulo 2. Ou seja, quando eu tirei o olho do texto, eu perdi o texto de vista, eu abri o meu coração para uma conclusão que não era correta diante do próprio texto. Então, foco no texto, sola escritura, e não tenha medo de analisar e interpretar e avaliar e reestudar e repensar e admitir quando estiver errado. Eu estava errado e eu admito, claro, meu erro é uma natureza menor, até porque o meu erro até me favorece, porque aqui é a alma do justo atormentada em vida, né? Então não é tão problemático. Então, para os imortalistas, admitir a natureza do seu erro é muito mais complicado, mas eu convido vocês para que avaliem isso, porque isso é extremamente importante. Porque o que é verdade não é a sua tradição nem o seu entendimento. O que é verdade é a palavra de Deus. Um abraço.